Olá, estamos aqui então para conhecer e aprender um pouquinho mais. E dessa vez o nosso objetivo é criar avaliações dentro dos formulários Google ou Google Forms e usando o aplicativo ou complemento Flubaru para fazer as correções dessas avaliações. O primeiro passo que a gente tem que prestar atenção é que eu preciso estar dentro do meu Google Drive, tá? Que a gente tem nessa tela o exemplo, e eu vou clicar lá onde está indicando essa setinha vermelha, em Novo. Cliquei em Novo, vai me aparecer essa parte. A pasta, né? Para criar nova pasta, para fazer upload de arquivos. Só que o que eu pretendo mesmo é ir aqui em Mais, formulários e criar um formulário em branco. Existem modelos, sim, mas isso é coisa para explorar em outro momento. O nosso objetivo aqui é criar um formulário em branco para poder criar a nossa avaliação. Cliquei lá em branco, eu vou ter, aqui já é um modelo, tá? Que eu coloquei para vocês já iniciado, que é o modelo que eu uso para fazer as minhas avaliações com os meus alunos. Eu posso alterar esse fundo aqui, é só ir lá na paleta, tá? Eu posso mudar a cor que ele vem, tem várias corzinhas aqui que eu posso seguir, eu posso pegar uma imagem e colocar minha própria imagem, como eu fiz aqui. Mas aqui, um dos primeiros passos que eu preciso é exatamente aqui em configurações. Eu vou aqui no cantinho lá em cima e vou nas configurações. E vai me abrir essa tela. Importante aqui, eu limitar a uma resposta. Nós estamos falando de avaliações. Eu não vou, é claro, dar a chance para fazer mais de uma vez o mesmo aluno. Ele fez e depois vai lá no final e vai refazer, não tem muito sentido, né? Outra coisa que eu posso também automaticamente fazer é coletar endereços de e-mail. Se eu clico aqui, ele já automaticamente vai me aparecer na tela inicial lá da avaliação um campo obrigatório para eu coletar esse e-mail e ao final o aluno receber o resultado desse exame. Em apresentação, tá? Se eu clicar em apresentação, eu tenho algumas outras coisas aqui que podem ser interessantes. Uma delas é mostrar a barra de progresso, para que o aluno tenha uma noção, lá embaixo vai aparecer uma barrinha de progresso, tem uma noção de que se ele está no final ou não da atividade, principalmente se eu tenho mais de uma sessão. Eu costumo fazer mais de uma sessão. Às vezes, por exemplo, uma interpretação de texto. Eu faço de um texto, depois faço de outro. Às vezes tem duas, três questões de uma só de outro, alguma coisa de gramática. Então, eu vou separar por sessões. É importante também para o aluno saber que ele terminou lá, eu colocar uma mensagem final aqui. Aqui eu coloquei atividade encerrada. Eu posso mandar qualquer mensagenzinha ali, eu posso fazer uma coisa bem personalizada para que o aluno saiba que ele terminou a realização da sua avaliação. Tá? Bom, é importante a gente observar aqui que em cada campo que o aluno tem que preencher, eu tenha tornar o item obrigatório. Então, eu vou aqui embaixo, tá, de cada item e vou colocar aqui obrigatória. Aqui, se eu clicasse aqui, porque é o PowerPoint, eu não posso alterar, né? Mas se eu clicasse aqui em Class, aqui também iria aparecer o mesmo tipo de configuração aqui e eu vou colocar
tornar item obrigatório. Eu tornei ele obrigatório, ele aparece aqui um asteriscozinho em vermelho, tá? Isso aqui é a parte inicial da minha avaliação, se vocês observarem, né? Vou voltar um pouquinho lá. Tem lá English Exam, aí tem o nome, a turma, e eu peço o e-mail. Se eu já cliquei lá no início, como a gente viu aqui, ó, coletar endereço de e-mail, eu não preciso ter aquele campo ali, e-mail. Eu posso optar por não deixar lá coletar obrigatoriamente os e-mails e simplesmente fazer isso aqui, tá? Isso lá no final vai me aparecer igual, vou ter condições também de mandar os resultados para eles por e-mail. Bom, aqui é o campo que eu abri primeiro para identificação, nome, turma e e-mail. Depois eu vou começar a fazer as minhas questões. Eu vou aonde? Eu vou clicar aqui em esse sinalzinho de igual, que vai ser adicionar seção. Cliquei em adicionar seção, ele vai me aparecer lá, seção sem título, certo? Essa seção sem título, eu vou poder mudar ali o título dela, tá? E vou poder adicionar pergunta, tá? Vocês observem aqui no ladinho, tem lá um símbolozinho de mais para eu adicionar pergunta. Aqui eu já tenho uma questão pronta, tá? Naquela parte lá que a gente tinha, vou voltar um instante. Seção sem título, eu dei nesse caso aqui o título de leia os quadrinhos e responda a questão. Eu poderia ter diferente, né? Leia o texto e responda as questões. Aqui, nesse caso, era uma questão só, que era em cima desse quadrinho aqui do Snoopy. Para eu colocar essa imagem, eu vou aqui no lado, né? E vou lá em adicionar imagem, que é esse ícone aqui. Certo? Coloquei a imagem, vou partir para fazer as questões. Ok? Aqui eu tenho uma questão de múltipla escolha. Se eu clico aqui, onde vocês estão vendo aí múltipla escolha, ele vai abrir uma série de opções. Eu posso ter uma resposta curta, que vai ser daí discursiva, né? Uma questão discursiva. Eu posso ter um parágrafo curto, eu posso ter aqueles vários itens para serem assinalados, posso fazer verdadeiro e falso, tá? Tem uma série de coisas que eu posso mudar ali. Bom, feita a questão, o aluno respondeu tudo, tá? Todo mundo já respondeu, todo mundo terminou. É hora de eu partir para a correção, tá? Para eu ir para a correção, eu preciso antes criar uma planilha para aquela atividade lá que eu estou avaliando. Vocês tinham lá as perguntas, tá? Ó, tá lá, ó, perguntas. E aí eu vou no campo respostas, lá em cima. E vai me aparecer essa tela. Aqui, se já tivesse nesse modelo, vários aqui aparecendo os alunos que responderam, eles vão aparecer todos aqui. Depois a gente vai dar uma conferida nisso. Eles vão aparecer todos aqui. Eu posso avaliar individualmente ou não, tá? Mas o mais legal desse tipo de correção que a gente vai fazer é que eu vou criar uma planilha aqui nesse ícone em verde, tá? Com a cruzinha ali. Eu vou criar uma planilha, é um outro formulário tipo Excel, que vai me permitir ter essa correção automática. Eu cliquei ali no símbolozinho verde, no criar planilha, ele vai me abrir essa janela, criar uma nova planilha, eu vou em criar, tá? Vou criar a planilha. Criei a planilha, aquele modelo lá estava em branco, né? Está aqui o modelo criado.
Vocês veem que aqui, respostas ao formulário, né? Aqui a gente não tem ninguém. E aí eu vou começar o meu processo de inserção, de junção dessa planilha com o Flubaru. Aqui, neste caso, eu estava usando o Google Chrome. Para cada navegador que eu usar, se eu, de repente, estou usando o Chrome e eu vou querer usar agora Mozilla ou vou usar o Safari, eu tenho que fazer a instalação desse complemento que no Safari, no Mozilla, por exemplo, ele chama add-on. Eu vou ter que instalar esse complemento lá também. O Flubaru ele vai funcionar no navegador. Se eu troco de navegador, então, só repetindo, eu tenho que fazer essa inserção naquele navegador também, a instalação. Então, eu vou lá nos complementos, aqui no caso do Chrome, e vou instalar complementos. Quando eu cliquei em instalar complementos, ele vai me aparecer essa tela, onde tem vários complementos, tá? Se a gente fosse descer aqui, tinham outros, mas o que interessa para a gente agora é o Flubaru, esse da maçãzinha. Cliquei lá no Flubaru, ele vai me pedir para instalar, eu vou dar o OK, e ele vai preparar a instalação, vai pedir autorização e eu vou continuar, porque eu preciso dessa instalação. Não se preocupem que ali não vai gerar vírus, não vai gerar nada, tá? Bom, feito isso, aqui já é um outro formulário, foi uma avaliação de uma turma, da turma 309 do ano passado, tá? Então, vocês veem como é que aparece o formulário para mim, ó. Respostas ao formulário. Tem a data aqui, tem o horário que foi realizado, tem lá primeiro o gabarito, que eu preparei o gabarito para fazer essa correção, tem o nome de todos os alunos, a turma, o e-mail de cada um, e aqui as respostas de todos, tá? O Flubaru já está lá instalado, só que eu preciso habilitar ele. Então, eu volto lá em complementos e ele primeiro ele vai aparecer por padrão em inglês. Então, aqui ele está, Enable Flubaru in this sheet. Isso aqui é simplesmente para eu clicar e permitir que o Flubaru trabalhe com esse formulário. Eu faço isso uma vez. Se eu não mudar de navegador, eu não preciso fazer mais, tá? Ele foi lá, eu autorizei que ele use o Flubaru nessa planilha e ele me dá a notificação de que foi ativado neste formulário, certo? E toda vez agora que eu usar isso aqui, que eu for fazer as correções, o Flubaru já está funcionando sempre, tá? A não ser que eu desinstale ele. Feito isso, eu posso passar então para as correções. Só que antes de passar para as correções, eu preciso conferir o idioma, tá? Se eu não falo inglês, não tenho o idioma, não tenho o domínio aí do inglês, eu vou lá nos complementos, vou no Flubaru de novo, aí vai aparecer aqui Advanced, né? Avançado, e Set Language. Quando eu fiz isso, vai me aparecer a telinha lá para selecionar o idioma. Por padrão também, vem como inglês. Eu vou procurar lá português, português do Brasil. E aí está pronto. Vocês notem que aqui já apareceu, ó, instalar complementos, mostrar comentários, avançado. Já está tudo em português agora. Antes de iniciar a avaliação, né, mandar o Flubaru corrigir a minha atividade, eu preciso estabelecer qual que é a minha média. Então, eu vou ali em Flubaru, no complemento de novo, Flubaru, avançado, e assim que eu cliquei em avançado, ele mudou a tela, né? Vai aparecer lá a outra opção, opções avançadas. Cliquei e ele vai me aparecer essa mensagem.
Por padrão, ele me aparece aqui 70%. Então, como a nossa escola utiliza média 6, eu vou fazer o quê? Vou trocar para 60%, porque isso vai ser a média dos nossos alunos. Cliquei ali no 60, só dou aqui o OK, né? Submit. E ele está pronto para avaliar a minha atividade. Então, eu posso ir lá de novo. Vocês vão usar muito esse complementos aqui. Vou lá em complementos, Flumaru, e agora sim avaliar o formulário, tá? Quando eu vou em avaliar o formulário, ele vem para essa tela. Eu preciso conferir se está tudo ok aqui, né? Principalmente o início aqui. Se está tudo 1, vai estar tudo 1, tá? Não, vocês vão ver que depois na prática não vai precisar mexer muito aqui. Eu vou lá em continuar, tá? Continuo. E eu vou procurar o meu gabarito. No caso aqui dessa avaliação da 309, o gabarito foi feito antes de eles realizarem a tarefa. Então, eu criei o gabarito, né? Eu faço antes, eu realizo antes a atividade e vou denominar como gabarito. É importante que eu tenha, como aqui eu fiz tudo em maiúsculas, tá? Nome, gabarito, turma, gabarito. Por que isso? Porque isso vai me dar o destaque, eu vou visualizar mais fácil. Cliquei ali em gabarito e ele parte para a correção. Quando ele foi finalizada a correção, ele vai me dar essa mensagem e ele vai abrir, vocês olhem ali, reparem na tela atrás, vou voltar à tela anterior. Antes eu tinha só aqui respostas. Assim que eu cliquei em continue, ele apareceu uma nova aba, tá? No meu formulário, na minha planilha, com as avaliações. Como eu tinha lá estipulado que a média era 6, vocês estão vendo aqui que tudo que está em vermelho foi abaixo da média. E aqui vai aparecer as notas. Então, ele fez essa avaliação, finalizou a avaliação, e eu digo para vocês, em torno de 30 a 40 segundos, ele avaliou todos, tá? Mesmo que a turma tenha ali 40, 40 e tantos alunos. É muito mais simples, né? Se for uma avaliação que tenha questões abertas, questões discursivas, aí sim eu preciso ir lá, corrigir essas discursivas primeiro, para dar uma pontuação, eu estabelecer uma pontuação para poder dar a correção correta para o aluno. Então, as notas, como eu falei, elas aparecem aqui, sempre em porcentagem. Então, vocês veem aqui que a primeira lá tirou 88,89%. Aí o aluno pergunta, professor, não entendi qual é a nota. A nota é 8,889. Posso arredondar para 89 ou para 8,9 ou posso arredondar para 9. Isso aí vai depender do professor, tá? Se ele quer arredondar ou não. Aqui, se eu selecionar todos os alunos aqui, toda essa parte aqui, só que eu preciso ter o cuidado de selecionar tudo. Se eu for até aqui, já está ok, porque eu vou colocar isso em ordem alfabética. Eu posso fazer isso ou deixar como está, tá? Mas eu preciso selecionar aqui de cima até lá embaixo, e aí eu vou lá em dados e vou selecionar por ordem alfabética, de A a Z. Ok? Bom, está tudo corrigido, já tenho as notas da turma toda. O aluno já está sabendo que isso vai ser rápido para corrigir. O que eu posso fazer? Eu posso compartilhar com os alunos essa nota. O que acontece quando eu estou realizando uma atividade assim,
os alunos que já fizeram, já estão acostumados com a sistemática, ele já vai no meio lá, ele termina, tem um monte de gente ainda fazendo, já veio a nota. Aí eu falo, não, segura um pouquinho porque tem gente ainda fazendo. Mas assim que o último terminar, eu posso ir aqui nos complementos de novo, vou lá em Flubaru e compartilhar a avaliação. Quando eu compartilho a avaliação, ele vai receber a nota lá no e-mail dele, tá? Ao compartilhar, quando eu clicar ali, compartilhar avaliações, vai me abrir essa janela, tá? Aqui eu tenho algumas coisas que eu posso fazer, mas é importante tirar essa seleção. Por quê? Se eu não tirar, ele vai receber a lista de perguntas e pontuações. Ele vai receber pergunta e resposta correta e errada. Se é única para aquela turma, se eu fiz uma avaliação por turma, tudo bem, não tem problema. No meu caso em particular, eu costumo elaborar uma avaliação e aí depois eu vou lá na pasta, copio e colo, né? Vou replicando, vou copiando as questões, né? Na verdade, o arquivo, e vou renomeando. Eu vou dar um novo nome. Então, por exemplo, tenho lá 309, aí tenho a 307, tem a 308. Eu vou simplesmente copiar e cola, vai aparecer na minha pasta e eu só dou um nome novo para a pasta, porque ela vai aparecer lá. Cópia 309. Aí eu vou dar um novo nome. 308, 307, e assim faço com todas. E aí eu vou jogar por ali, né, um link para eles fazerem aquela avaliação. É bom usar o Bitly ou o Abre.ai, que é um brasileiro aí que ele estava em teste. É bem legal também por causa do nome. E aí você pode criar lá o nome da turma. Então, por exemplo, eu posso fazer lá, abre.ai barra 309, avaliação 1, sei lá. Bom, eu cliquei lá para compartilhar a avaliação. Aqui no caso, eu estou pegando um outro modelo, tá? Uma outra modelo de atividade, que tinham só 2 que responderam, eu e eu. E essas avaliações já foram lá enviadas para aqueles e-mails. Então, vocês notem que aqui ele tem a notificação, né? 2 avaliações foram enviadas com sucesso. Às vezes acontece que eu estourei o meu limite de capacidade de envio de e-mail. Isso vai pelo meu provedor. Eu tenho um Gmail que me permite lá, sei lá, 150 e-mails ao dia. Se eu estourei esse limite de 150, a mensagem que vai dar é que não foi possível enviar os resultados, porque o limite já estava esgotado. Algumas coisas importantes que a gente precisa observar. Eu já tinha falado ali anteriormente, para vocês não selecionarem, não deixar selecionado aqui, incluir na lista de perguntas e pontuações. Tá? Não é recomendável selecionar essa opção, principalmente no caso de valer nota. Se não vale nota, se é só uma atividade, um exercício, tudo bem, não tem problema. Tá? Outra coisinha que eu gosto de fazer é colocar lá um adesivinho para a turma quando atinge acima ou na média, no caso 6. Isso aí é uma forma de dizer, você ganhou ali o adesivo porque tirou uma nota legal, parabéns. Né? É uma forma de motivar também o aluno. Como é que eu vou mandar esses adesivos?
voltando aqui, eu tenho lá, ó, Show Advanced Options. É para mostrar as opções avançadas. Cliquei ali, ele já vai me aparecer aqui, tá? O adesivinho que está em uso e para incluir o adesivo. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês. É bom lembrar que aqui vocês têm um quadro que pode ou não, isso é opcional, uma mensagem que vai junto ao e-mail, tá? Essa mensagem é opcional e personalizada. Você vai escrever o que quiser. Isso aqui eu tenho ali, né? Atenção, sua avaliação está definida em porcentagem. Exemplo, 86,34%, a nota é 8,634. Tem aluno que ainda na sala de aula vai perguntar para vocês, tá, não entendi, qual que é a nota? E aí você tem que explicar. Paciência, né? Acontece. Mas vamos lá nos adesivos, ó. Então, para incluir o adesivo, eu vou lá onde está indicando aqui a setinha, Setup Sticker, infelizmente isso está em inglês. Então, aqui, eu tenho aqui embaixo, ele vai abrir vários exemplos de adesivos. Eu gosto muito de usar esse aqui, às vezes uso o carinha lá levantando halteres. E aí eu vou selecionar aqui, incluir o sticker, o adesivo, e vou dizer quando que é para enviar esse adesivo. Nesse caso, quem tirar 60% ou mais. Feito isso, o aluno está lá feliz da vida, já recebeu sua nota. Depois que todo aluno realizou a tarefa, é importante que eu faça o bloqueio. Aqui está bloqueado, né? O bloqueio da tarefa, bloqueio da atividade. Principalmente se é uma avaliação, se ela está valendo nota, eu preciso fazer esse bloqueio. Se eu estou replicando para todas as minhas turmas a mesma avaliação, mais ainda. Eu vou fazer isso por segurança, para não ter aquela coisa. O sujeito lá da turma X passou para o outro da turma Y, quais eram as respostas? Ou ele conseguiu entrar lá porque ele já sabia o link, tá? Não vale a pena correr esse risco. Então, bloqueie-se a parte aqui. No final, o aluno vai receber lá, né? Se ele tentar usar novamente, se ele tentar entrar, se está bloqueado, ele vai receber essa tela. Se for a tela final, ele vai dar aquela resposta lá que vocês lá no início fizeram, que no meu caso ali, tá, no exemplo que eu dei, estava atividade finalizada. Tá? Vai ser a mensagem que vocês colocarem. Quando ele recebe o e-mail, se eu coloquei lá uma mensagem, como aqui, ó, estão vendo aqui, atenção, sua avaliação está... Mesma coisa que estava lá. Tem o adesivinho. Opa, já sei que eu tirei mais do que a média. Então, ali foi 62%. Tá? Então, a minha nota é 6,25. Ok? Bom, vamos trocar um pouquinho de tela aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma outra forma de atividade que eu posso fazer. Nesse caso, vamos lá, mais formulários, formulário em branco. Tá? Aqui vocês vão ver como criar e compartilhar. Aqui está o modelo padrão, tá? Não tem, vocês veem que aqui não tem lá aquela minha imagem, tá? Aqui eu posso personalizar, vocês vão vendo aí, ó, que vai mudando a cor, tá? Eu vou personalizar, eu gosto bastante de verde, tá?
Cor de plano de fundo, posso alterar também, tá? Gostei do verde, então vou deixar o verde, certo? Eu posso também ir aqui em escolher imagem. E aí eu vou pegar a imagem que for. Deixa eu pegar alguma aqui só para a gente aplicar para ver o que pode ser. Como a gente tem verde ali, vamos botar esse aqui verde. E aí inserir. E o meu cabeçalho ficou aqui com essa imagem, tá? Não gostei, eu posso voltar lá e apagar ou deixar como estava antes, certo? Fechei aqui. E agora eu vou começar a fazer uma atividade, elaborar, criar uma nova atividade. Limitar uma resposta, isso é importante. Coletar endereço de e-mail. E agora eu vou fazer uma coisinha. Opa, apresentação, mostrar a barra de progresso, se eu chegar a fazer mais de uma sessão. E aqui é uma outra coisa que eu posso fazer. Testes. Criar testes. Presta atenção que aqui tem assim, liberar nota imediatamente após o envio. Se eu tiver respostas, questões abertas, né, que é questões discursivas, eu preciso dar uma checada antes se está ok as respostas, eu não posso considerar, porque às vezes um ponto que mudou, o aluno fez um ponto, ou não colocou um ponto que deveria, onde deveria colocar, o sistema já vai considerar errado. Tá? Vamos fazer aqui, ó, salvar. Eu tenho aqui a minha primeira sessão. Vou criar uma pergunta. A primeira coisa, ó, vocês olhem que aqui já apareceu lá, né? Como eu tinha selecionado para olhar o endereço de e-mail, né? Ou coletar endereço de e-mail, ele já apareceu aqui em endereço de e-mail. Então, o que eu vou fazer nessa primeira sessão? É a minha identificação, tá? Aqui eu posso mudar, né? Vamos lá. Avaliação. Opa! Avaliação. Tá? Tem um novo título. E aí aqui eu venho com a minha pergunta. Qual que é? Nome. Ó, vocês veem que aqui ele já mudou, ó. Resposta curta, aqui eu posso selecionar. Claro que aqui vai ser obrigatório eu ter resposta curta. Aqui já tinha um aberto, já vou fazer aqui. Turma, mesma coisa. Resposta curta. Opa, vamos botar os dois pontos ali. Também obrigatório, tá? Vocês veem que ali apareceu, ó, nome. Na turma tem ali o asterisco, apareceu. E aí eu vou começar a criar, isso tudo aqui, tá? Toda essa parte é uma sessão. É a primeira sessão, que é a minha identificação. Vou criar, então, uma nova sessão. Adicionar sessão. Aí eu posso colocar lá, responda as questões. Opa! Tá ruim de português. As questões. De acordo com o texto. O texto, eu gosto de, quando eu coloco interpretação de texto, eu gosto de pegar via uma imagem, né, transformar um texto em imagem, ou eu já tenho a imagem feita lá, e aí eu vou em adicionar imagem. Vou pegar uma imagem que eu havia colocado lá para a turma. Opa. Opa, não é isso. Eu vou procurar lá no meu Drive, né? Vamos aqui.
Vou procurar no meu Drive. 2020, atividades. E eu já tinha salvo lá a imagem, tá? Então, tenho a imagem. Deixa ela abrir, carregar. Então, ela apareceu aqui, tá? A imagem do texto. Gente, aqui ficou... Olha um detalhe aqui para a gente corrigir. Isso aqui está numa seção errada, tá? Então, eu posso pegar e subir isso para a outra seção, tá? Vou incorporar ali na seção de cima, tá? Ela ficou na seção de baixo. Então, aqui eu tenho... Então, tenho o texto e agora eu posso começar a fazer minhas questões. Eu cliquei ali, tá? Deixa eu voltar, vamos fazer de novo. Cliquei aqui, aparece lá a seção, tá? Aí eu posso dizer, o que eu vou fazer aqui de pergunta? Onde pode ser encontrado este tipo de texto? 2 pontos. Eu posso fazer múltipla escolha, eu posso fazer caixa de seleção, tá? Posso dar depois pontuação aqui. Vou mostrar para vocês já já. Então, vamos ficar na caixa de seleção, tá? Posso dizer que em um site da internet, daí a opção 2, em uma revista impressa, revista, em uma revista impressa, no mural da escola, na caixinha de leite. A gente sabe que não, né? Tá? Aí eu dei as minhas opções aqui. Uma coisa que, ó, vou tornar ela obrigatória. E uma coisa importante, eu tenho várias opções aqui, então eu vou ordenar aleatoriamente. Então, cada aluno que ver isso aqui, ele vai ver com uma cara diferente. A ordem vai ser diferente. Se eu tenho 3 alunos, um ao lado do outro, na sala de informática, o computador de um vai estar diferente do computador do outro. Certo? Isso é uma forma de fazer eles pensarem um pouquinho. Como professor, eu posso ir aqui, chave de resposta. Eu vou dar uma pontuação. Eu sei que tem 2 aqui certas. Eles vão ter que assinalar 2. Eu posso dar um feedback da resposta, por que ela está correta ou incorreta. Tá? Vou escrever aqui qualquer coisa, né? Tá? Vou botar alguma notificação aqui para ele. Certo? E clico aqui em concluído. Na hora que ele termina a atividade, ele vai receber a resposta correta. Vamos fazer mais uma aqui, só para a gente ter... vamos lá de múltipla escolha, obrigatória. Já posso ir aqui ordenar aleatoriamente. Aí eu vou... O nome verdadeiro da colunista é... 2 pontos. Aí eu vou na opção 1. Abigail Van Villen.
que ela... Estou colando, tá? Diana Phillips e Paulina Phillips, tá? Tem aqui as opções. Vou na grade de resposta. Aqui vai ser um ponto só, que só tem uma correta. E a correta é Diana Phillips. O aluno não está vendo isso, tá? Vamos dizer que eram só essas questões aqui. Como é que eu faço para criar meu gabarito e também como que o aluno vai visualizar? Ele vai ter um link, que como eu falei, é melhor ter um encurtador. Como é que eu posso criar esse encurtador? Eu vou aqui em visualizar. Aqui é o que o aluno vai ver. Vocês olhem aqui a barra de progresso e tudo obrigatório. Ok? Eu vou lá, vou ter que preencher, né? E, bom, um pouquinho antes aqui, ó, como é que eu vou criar esse encurtador? Eu clico ali, selecionei tudo, vamos fazer lá no abre.ai. Abre.ai. Então, coloquei lá, copiei e colei, e aí eu faço teste AV. AV. Tá. Ele criou lá, ó, o meu link. E é esse link aqui que eu vou dar para o aluno fazer a avaliação. Bom, então aqui, eu preenchi. Opa, já está até aqui marcado. Ronê Gonçalves Pereira, que lindo. Turma 001. E aqui começa a aparecer as minhas questões, tá? Eu vou ler o texto, vamos ver se eu entendi. Aí, aqui pode ser uma revista impressa. Eu acho que no mural da escola também pode. O nome dela certo é Abigail Van Buren. Ele terminou de fazer a atividade, ele vai enviar, tá? Sua resposta foi registrada. E aqui ele tem ver pontuação. Se ele clica aqui, o que aparece? O que ele acertou e o que ele errou e a pontuação. Tá? Opa! Em uma revista impressa, deixa eu voltar lá, porque eu acho que tem um errinho aqui. Vamos lá? Vamos corrigir. É porque eu não tinha aqui assinalado isso, né? Agora sim. Ó, vou até voltar lá. Ele já voltou automaticamente. Aí ele vai me dar a resposta lá que eu acertei a primeira e não acertei a segunda. Aqui eu errei e ele vai me dar a resposta aqui. Lembra que eu fiz lá, ó, ele está dando aqui resposta correta e aqui está dando o meu feedback. Certo? Se por acaso é uma resposta aberta, eu vou lá e vou procurar aqui dar a pontuação para ele, tá? Como professor. Ok? Vamos voltar no formulário. Tem uma lá respondida. Então, eu tenho aqui, ó, individual. Só uma pessoa respondeu, que foi o Ronei. Certo? Aí ele tem aqui e eu posso, se não tem pontuação, eu posso dar a pontuação. Ele acertou uma, então está valendo. Note que aqui abriu, ó. Espera aí, vou tirar de novo, ó. Ele não tinha pontuação, eu dei a pontuação, abriu essa janelinha aqui. Eu vou até lá embaixo. Aqui ele não tem nenhuma pontuação. Salvar. Então ele já teve agora a pontuação. Para eu enviar isso para ele, eu não preciso nem abrir o formulário.
eu vou aqui direto em liberar pontuação, enviar e-mails e liberar. Então, todos que foram corrigidos, eu envio aqui. Ok? Isto são algumas soluções que eu posso ter para as minhas atividades. Eu posso criar, então, um exercício, posso criar uma avaliação valendo nota. Vocês veem que aqui, então, eu posso criar planilha, mesmo para essa atividade. Vamos lá criar, ó. Criar uma nova planilha, criar. Então, isso aqui está me facilitando a vida. Está lá a atividade, tá? Ele está pensando ainda um pouquinho. Isso é normal. Fui lá em complementos, Flubaru, ó, ele não estava habilitado. Eu vou habilitar. Então, a notificação habilitou, eu fecho a janela e agora eu posso ir, se fosse a correção, né? Opa, vou lá nas opções avançadas primeiro. A média, ó, como eu tinha falado, era 7. Aqui eu passei para 6. Volto lá nos complementos, Flubaru, avaliar formulário. Aqui eu não tenho um gabarito, então ele deu essa mensagem aqui para a gente, tá? É preciso haver pelo menos 2 submissões. Então, se eu tivesse o gabarito ali, eu já poderia fazer essa correção ali para o Ronei. Tá certo? É isso, gente. Espero que tenham aproveitado aí. O ideal é vocês sentarem, assistam o vídeo novamente, talvez até ir fazendo com o vídeo junto para vocês irem praticando. Ok? Espero que façam boas provas aí, boas atividades com os alunos de vocês.